Bem, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos que estão aqui me assistindo. Bem, então eu sou o professor Rogério, né, para quem ainda não teve acesso aos meus vídeos, né, que eu estou divulgando pela internet. Bem, então no último vídeo sobre filosofia, sobre os filósofos, eu falei um pouquinho aqui sobre Tales de Mileto, né, sobre a sua vida, sobre a sua busca pelo conhecimento e também pelo uso da água como um elemento essencial, né, para se compreender o mundo e toda a sua dinâmica. Bem, então, como era comum naquele momento, então os filósofos eles sempre tiveram um dos seus discípulos que vai se apropriar de parte dos seus conhecimentos e vai simplesmente, né, levar esse conhecimento um pouco mais além do que o seu mestre está dizendo. E esse filósofo que nós vamos discutir, eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, é sempre bom ressaltar que esses filósofos, nós temos um probleminha para falar sobre eles, porque muito sobre eles se perdeu durante o tempo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do Anaximandro de Mileto, que foi um dos discípulos de Tales. Né? Então, Tales, ele, como todo filósofo, ele tinha um grupo de discípulos que ele ensinava, né, para que o seu conhecimento fosse transmitido. Né? Então, é como se fosse uma lâmpada. Você nunca vai colocar um vaso sobre uma lâmpada, porque a luz do conhecimento ele tende a se espalhar por todo lugar. Então, Max Mandro de Mileto, nós temos poucas coisas sobre a sua vida pessoal, mas, né, por conta de vários problemas, né, levando em consideração que a filosofia, né, ela durante a Idade Média, ela foi muito perseguida, né, e também por conta de vários outros eventos, né, durante a história, muitas dessas obras foram se perdendo. O Anaximandro, ele foi um filósofo tradicional. Então, ele foi uma pessoa que estudava todas as áreas do conhecimento humana. Então, ele foi um geógrafo, matemático, astrônomo, político. Ele foi um filósofo da natureza, né? Então, ele foi um pré-socrático. Então, como eu falei para vocês, ele foi um dos filósofos da escola jônica. Então, os seus relatos, né, o que ele fala de doxográficos, nos dão conta de que ele escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza. Mas esse livro ele se perdeu por vários motivos, e o que nós sabemos sobre esse livro são alguns trechos, algumas citações que outros filósofos fazem sobre esse trabalho. Então, como ele foi um grande estudioso, foi atribuído a ele a confecção de um mapa do mundo habitado naquele período, incluindo a Grécia, a Mesopotâmia, o Egito, a Europa ali no mar Mediterrâneo, né, que depois, né, que nós sabemos que era o mundo conhecido até então. Também é dado a ele uma possibilidade dele ter criado um relógio solar, né, o que, né, ele chama de gnomos, né, gnomon, né, que foi esse relógio solar, mas nós sabemos, né, que de uma certa forma ou de outra, esse relógio solar já existia alguns desses tipos de estudos e prática ali na Mesopotâmia. Né? Então, como ele transitou ali na região, ou ele teve conhecimento daquilo que existia ali na região, ele pegou o conhecimento produzido por outros filósofos e foi, né, transformando e chegando ao seu próprio conhecimento final. Bem, então ele também vai calcular mais ou menos a distância, né, de estrelas, levando em consideração um ponto importante, né, que é a questão de que ele vai criar uma visão de mundo que hoje nós sabemos que é muito diferente, mas ele foi o primeiro a pensar nisso. E principalmente a questão do cálculo magnético ou da magnitude, né, do peso de um corpo na astronomia. Então ele vai começar a trabalhar essas questões. Bem, então Anaximandro ele acreditava que o princípio das coisas, que nós podemos chamar de aqui, né? Então tudo tem um princípio. O dele era o aperion, né? Que nós podemos dizer o seguinte, que o Tales de Mileto ele acreditava que tudo tinha origem na água.
O aperion, segundo o Anaximandro, era o infinito. Então, esse aparion é algo, né, que insurge. Então, ele surge, desenvolve, acaba, surge, desenvolve, acaba. Isso é um círculo imortal, ou um círculo constante. Além de definir o princípio, o Anaximandro, ele se preocupava com os comos, como aquilo aconteceu, e os porquês, o porquê que aquilo aconteceu. E ele diz que no mundo é constituído dos contraditórios, os contrários, que se auto-excluem o tempo todo. Então, se nós temos um fim, nós temos um início, um desenvolvimento e o fim. Então, ele vai dizer que existe todo esse ciclo a todo momento, né, que nós vamos esmiuçar um pouquinho mais para frente. E ele vai dizer que o tempo é o juiz de tudo. Né? Então, o tempo, o deus Cronos, mas ele não acreditava nos deuses, então ele vai dizer que o tempo, né, ele é o juiz de tudo, então é aquele que vai dar início, começo e fim para tudo. Né? Então, ele vai dizer que tudo que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Por isso, o mundo surge de duas grandes injustiças. O que ele vai dizer é que existe uma grande cisão, uma separação, o que fere a unidade principal, ou do princípio. Né? Então, tudo tem uma separação. Se tem vida, tem morte. Se tem luz, tem escuridão. Né? Então, segundo a luta entre princípio, onde sempre um deles que tende a tomar o lugar do outro. Né? Então, aquele princípio, se o dia ele começa, ele vai ter o fim e vai dar a noite. A noite tem o começo, então a noite vai ter o seu meio, o fim e vai iniciar o dia. Então, sempre há uma sucessão de eventos, né, dentro desse contexto. Bem, então, como nós falamos lá atrás, o Anaximandro ele foi o primeiro a pensar uma visão de mundo. Né? Então, ele vai acreditar que o mundo era formado de um cilindro, né, onde existia as bordas dele um círculo de fogo, né, um imenso círculo de fogo, e nós vamos ver que, por conta disso, é que nós teremos o Sol, a Lua e as estrelas. Então, segundo essa visão do Anaximandro, né, o Sol era um furo dentro desse cilindro, e esse furo permitia que o fogo ele entrasse na Terra e aquecesse todo, né, o planeta. Então, nesse caso, à medida que esse cilindro girava, né, então esse fogo ele iria irradiar, né, aquele momento. Então, o movimento da Terra tinha essa questão do dia e da noite. Então, o eclipse se deviam ao bloqueio total e parcial desses furos, que por conta de várias questões, a gente não conhece o porquê que ele chegou a essa conclusão. Mas a mesma explicação também é dada com a Lua e as estrelas. Então, esse círculo, né, que esse cilindro, ele vai ter aberturas que vai permitir a entrada dessa iluminação, ou que nós podemos chamar de fogo. Bem, então, o Anaximandro, ele representa a passagem da simples designação de uma substância como princípio da natureza, na questão da ideia da água, mais aguda e profunda, que já aponta para traços que irão caracterizá-la em toda a filosofia pré-socrática. Então, ele vai dizer que o elemento inicial, o elemento básico, não é um, mas sim vários, uma consequência, um giro dentro desse contexto, que é a questão da luta entre os opostos. Então, esses opostos eles vão se degladiar dentro desse cenário, e ao se degladiar dentro desse cenário é que vai surgir essa luta, né, entre um e outro. Bem, então, em seu livro A Física, o pensador Simplício nos relata do seguinte: então, dentre o que se afirmam que há só o princípio móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o aperon, o ilimitado, o infinito, era o princípio e o elemento das coisas existentes. Então, ele vai dizer que o infinito é o que define a nossa existência do mundo e do universo como si. Então, o infinito não tem uma causa inicial. Né? Toda causa inicial ele é a partir do infinito. Então, tudo que tem uma causa vai ter um efeito, um fim e uma nova causa. Então, tudo vai nesse círculo eterno e perpétuo.
Então, dentro desse início. Bem, então foi o primeiro a introduzir o termo princípio, diz que este não é a água, nem algum chamado elemento, mas sim a sua forma diferente de luta, de contrastes entre si. É manifesto que, observando as transformações recíprocas dos quatro elementos, nós temos que entender que o fogo e a água são antagônicos, são diferentes. Então, quando há água e o fogo junto, os dois se eliminam. Né? Então, ele vai dizer que não tem um mais importante do que o outro, mas sim que um é a negação do outro dentro desse contexto. Né? E ele vai começar a trabalhar esse movimento dos contrários. Então, tudo tem uma forma de ver o mundo mais ampla do que nós possamos, né, imaginar de uma forma mais simplória. Bem, esse sistema aqui seria o sistema que ele acreditava que a Terra estaria. Então, a Terra estava ali no centro desse monte de anéis de fogo, e essa abertura nesses anéis de fogo que permitia a luminosidade. Então, o universo para ele era eterno e infinito. Um número infinito de mundos existiram antes do nosso e foram simplesmente se desenvolvendo e se destruindo, dando início a uma nova ordem, uma nova forma, né, novos mundos. Isso que ele vai chamar de aperion, né, que é a questão do infinito. Então, tudo que nasce, morre. E nasce outros para substituí-los. Bem, então, contudo, não acreditava em nenhum deus, né? Então ele não tinha um deus assim, um deus de sua veneração, mas para ele todo o ciclo de criação e evolução e destruição eram fenômenos naturais, que ocorriam a partir do ponto em que a matéria abandonava e separava-se do aperion, e nessa forma ele iria se tornar algo próprio. Só que, como regra o infinito, tudo que nasce tem o desenvolvimento e o fim. Né? Então, no caso, a natureza era essa divindade em si própria, e não uma entidade, não um Deus em si, não um Deus criador, mas sim essa questão da natureza como seu básico para a sua formação. Então, tudo que existe somente existe em função da emancipação do ser eterno, e, portanto, ao separar deste, existe essa designação, a questão do castigo. Então, de onde as coisas têm o seu nascimento, ali também devem ser o seu fundo. Então, segundo a necessidade, pois tem que pagar a penitência de ser julgadas por suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Né? Então, ele vai dizer que o tempo, a questão da cronologia, é aquilo que dá o julgamento, né, da questão da existência ou não daquele objeto, ou daquele ser, ou daquele mundo. Então, tudo tem esse princípio. Então, tudo que nasce um dia vai morrer. Tudo que é quente um dia vai se esfriar. O fogo, ele combate a água como a água combate o fogo. Só que nesse momento os dois deixam de existir. Então, assim, conclui que a essência de todas as coisas não pode possuir essas propriedades determinadas, que sucumbem ao longo do tempo. Daí o seu conceito de aperion, ser logo limitado, né? Ilimitado, desculpa, limitado e infinito. Né? No caso, indefinido e eterno. Então, nós sabemos que o infinito ele é ilimitado, existem impossíveis, né, possibilidades. E nós não, e como ele é indefinido, ele é eterno ao mesmo tempo. Né? Então, tudo, né, a partir do princípio de que as coisas vão se desligando do aperion, né, e tudo que se desliga do aperion vai ter esse ciclo de ilimitado, infinito, indeterminado. Então, essa questão de que o aperion ele é esse infinito, e tudo que sai do aperion tem esse ciclo de início, meio e fim. Bem, então, o Anaximandro na física moderna. Então, algumas das suas ideias são muito semelhantes às opiniões e teorias, né, dos físicos atuais. Bem, então, como nós colocamos o que é opinião? Opinião é algo quando eu estudo algo e eu chego a uma certa conclusão. E teoria é aquilo que eu tento criar para provar que aquilo realmente é, de fato, verdade. Então, a sua ideia de mundo que se sustentava por um equilíbrio de forças é muito semelhante à gravidade e à força, né, centrífuga ou centrípeta. Né? Então, ele vai dizer que a sua visão de mundo, onde círculos giravam ao redor da Terra, isso vai ser uma forma de pensar a questão de, desde ser a Terra no centro, seria o Sol, e todos os outros astros giravam ao redor do Sol.
né? Então, isso é uma forma de pensar o seguinte, que ele foi um dos primeiros pensadores que vai ter essa forma de ver o mundo. Então, a sua ideia de que o Sol faz, né, surgirem as criaturas e as estruturas simples da água, que depois migram para a Terra, adquirem estruturas mais complexas, se parece muito com a teoria da evolução das espécies, segundo Charles Darwin. Bem, então, aquela questão de que ele vai dizer que tudo que é muito simples, ele vai se tornando cada vez mais composto, né, vai se desenvolvendo até chegar ao seu fim. Né? Então, isso parece muito com aquela questão da teoria da evolução, a teoria da adaptação das espécies, né, que começa em um simples unicelular e vai se multiplicando, chegando até, né, a teoria da evolução mais complexa. Então, sua ideia de oposto se parece com a teoria de que o vácuo produz partículas, que se supõe que ele, logo depois do Big Bang, o vácuo tenha produzido pares de partículas e antipartículas, que se exterminam mutualmente, pois o espaço ainda era muito pequeno, né, e os pares sempre se encontravam. Então, ele vai dizer essa questão assim, a ideia do que ele diz que os contrários se destroem, essa ideia de Max Mandro vai ser usada dentro desse contexto. Então, uma carga positiva, uma carga negativa, ela tende a entrar em conflito e as duas se eliminam dentro desse contexto, como a água e o fogo, como foi citado anteriormente. E isso é colocado na física, né, de uma certa forma. Então, as moléculas de matéria e de antimatéria, elas se eliminam mutuamente. E se pode sempre supor que a Max Mandro tenha chegado à sua época às mesmas conclusões que muitos cientistas chegaram hoje, ainda que por meios diferentes. Então, por Anaximandro, ele vai dispor apenas da sua observação e de sua reflexão, levando sempre em consideração que ele está preso no seu tempo, que não tinha tantos aparatos tecnológicos, então ele conseguiu chegar a conclusões fantásticas, sempre trabalhando essa questão das suas limitações. Bem, então, assim como se pode supor que tais teorias físicas tenham sido inspiradas na sua leitura por parte de cientistas que, né, no caso, que usa o Anaximandro como base para suas hipóteses, para suas teorias. Em qualquer das hipóteses, pode-se notar que o filósofo era uma pessoa notável, mesmo nós não sabemos muito bem da sua vida pessoal, mas a sua forma de ver o mundo era algo extraordinário, mesmo limitado com o seu tempo. Bem, então na próxima semana nós vamos falar um pouquinho aqui do Anaximenes de Mileto, que foi o discípulo, né, do Anaximandro. Né? Então a gente vai falar um pouquinho dele e como ele vai mudar a forma, né? Ele vai pegar as teorias de Anaximandro e vai criar a sua própria teoria. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Né? Então eu agradeço a todos aqui por estar comigo até agora. Né? Eu sei que, né, ainda não está no ideal, né? Eu ainda estou iniciando esse trabalho, né? Então, tanto é que eu estou aqui angariando, né? Estou pedindo para aqueles que têm contato com os meus trabalhos, venham a curtir o meu vídeo, se inscreva no canal. Também peço aí que quem tiver a benevolência, né, a vontade, vou deixar aqui a chave do Pix, né? Se vocês tiverem acharem que é digno, né, é isso, né, para que eu possa melhorar o canal, para que eu possa investir em novos equipamentos, né, para melhorar isso e também ter um pouco mais de tempo para poder desenvolver ainda mais, né, esse trabalho. Levando em consideração que eu só estou aqui arranhando a superfície do conhecimento. Então aqui é só um ponto de start, né, onde eu jogo a faísca que tende a incendiar o ouvinte que está aqui me acompanhando. E assim dando início a uma nova forma de ver a filosofia, a física, a forma de debater todos esses elementos, né, que são tão importantes para nós. Então já agradeço aqui a vocês, muito obrigado. Né, espero vocês aqui no próximo vídeo e, né, vamos continuar os nossos estudos e continuar as nossas conversas.